Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Quero ler todo o capítulo e queria te pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta após a leitura. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou o presbítero, ou o supervisor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa semana, eu estava observando algumas chamadas da nossa mídia quanto às notícias em relação ao nosso governo. E, irmãos, com toda tristeza, a gente vê quão vergonhoso tem sido o comportamento dos nossos maiores políticos. Quando as pessoas estão debaixo de um partido, uma legenda, quaisquer que seja, se abraçam, se elogiam, votam juntas, no caso do nosso legislativo, fazem de tudo para mostrarem que há uma união, um empenho de andar juntos, porque há um objetivo sublime por detrás de tudo aquilo ali. Essa semana, nós temos presenciado divisões no partido que é o partido chamado do governo. E aqueles que há poucos meses andavam abraçados, agora fazem piadas uns dos outros, fazem chacotas no sentido de se ofenderem gratuitamente. E o que era antes um trato respeitável se torna agora um tipo de conversa que a gente não vê nem em roda de botequim, perdão da expressão e do exemplo. A gente não vê nem na rua, entre aqueles vizinhos mais barraqueiros, né? Que um sai para falar, olha, você é isso, é aquilo outro. E nós vemos isso na situação mais alta de gente que toma decisões que são extremamente importantes para o destino não das suas casas, mas de toda uma nação. E isso, irmãos, se não nos enche de vergonha, deveria nos encher de assombro. E eu e você deveríamos pensar muito, mas muito mesmo, no que isso tem a ver com a igreja do Senhor, falando nesse mês, por exemplo, de ter cuidado com a nossa cidade, com a nossa sociedade, com o nosso país. E eu queria, à luz desse texto, trazer para nós, irmãos, o quanto a Bíblia, a palavra do Senhor, nos ensina, nos exorta, nos
conecta com a vida diária. E o quanto, irmãos, nós não podemos cair em certos erros de usar a Bíblia apenas para algumas motivações e perder o espectro que a Bíblia fala sobre tudo, em todas as instâncias, para que a gente venha andar com sabedoria nesse nosso tempo, para que a gente seja livrado, irmãos, de ter um coração, nessa hora, um coração como dos nossos governantes. Ah, votei, não voto mais. Ah, é desse jeito, então eu saio xingando o outro também. Ah, se lá em cima todo mundo pode falar o que quer, eu aqui na minha caminhada, na minha empresa, dentro do meu trabalho, com os meus filhos, eu faço da mesma forma. Porque muitas vezes nós refletimos aquilo que nós vemos dentro da nossa mídia. Não é difícil você perceber isso. Só você olhar o tipo de roupa que as pessoas estão usando. Você vai ver que novelas ditam moda. É só você olhar o linguajar que as pessoas falam. Olha aquilo que são as expressões, as gírias, e você vai ver que a mídia é quem dita isso. Então essa questão, irmãos, do comportamento das nossas lideranças acaba sendo muito presente na nossa caminhada. E como que a igreja tem que responder, vivenciar? A igreja traz a resposta para essas questões a partir daquilo que Paulo vai nos ensinar, ensinando a sua ovelha, ao seu discípulo, aquele que ele havia deixado para ser um pastor na cidade de Éfeso, como você vê no início desse texto, escrevendo a Timóteo. Paulo vai falar, olha, eu te deixei nesse lugar para que você exorte, para que você pregue, para que você fale com a igreja que está aí, que eles estão presentes num contexto completamente distante daquilo que Deus almeja. Então eles têm que se esmerar, se esforçar para que sejam de fato luz nesse tempo, diferentes nesse tempo, assim como você, Timóteo. E nas duas cartas de Paulo a Timóteo, e também escrevendo a Tito, essas 3 cartas que compõem as chamadas pastorais, as cartas as quais Paulo dá aos seus discípulos para que eles repassem as suas igrejas, mas que em primeiro lugar eles sejam modelos para essas igrejas, assim como nós devemos ser modelos para esse nosso tempo, irmãos. E aí, trazendo à luz o que nós podemos aprender à luz desse texto, eu gostaria de dizer para você que a igreja precisa de fato ser um padrão para esses nossos dias. A igreja, irmãos, ela não pode ser aquela que é mais uma alternativa. A igreja não pode ser aquela que tem somente um pensamento diferente que as pessoas escolhem ou não. A igreja tem que buscar a cada dia mostrar que há um padrão, há um estilo correto, há um palavreado correto, há uma questão que a gente lida com todas as coisas que de fato mostram correção em tudo. Pastor, aonde está isso no texto? Na primeira frase do capítulo 3, meu irmão, está uma expressão. Fiel é o que está escrito na sua Bíblia aí? A palavra. Essa expressão, meu irmão, ela aparece 5 vezes nas chamadas cartas pastorais. Aqui, em 1 Timóteo, ela aparece 3 vezes. Paulo está mostrando para aquele irmão, Timóteo, e consequentemente para a igreja de Éfeso, e consequentemente para a primeira igreja presbiteriana hoje, e consequentemente para todos os lugares aonde você passar, que o padrão que nós temos de conduta não é alguma coisa que veio da nossa cabeça, que a gente disse, olha, descobri, vamos agir desse jeito. Mas não, Paulo está trazendo para Timóteo, olha, aquilo que eu estou ensinando para você é da fidelidade da palavra. Fiel é esta palavra. Se você voltar mais 2 capítulos, no primeiro capítulo, versículo 15, ele vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. A palavra do Senhor, irmãos, ela não é algo que a igreja do Senhor hoje em dia tem usado como um acessório. Tentamos fazer de tudo, não conseguimos. Vamos ver na Bíblia se ela fala alguma coisa. Já busquei um especialista, ele me disse isso, mas não funcionou. Quem sabe a palavra nos diz? Alguns trazem para o outro extremo. Olha, tive um sonho, eu tive uma impressão, eu tive um arrepio, mas quem sabe a Bíblia errado? Fiel é a palavra.
E eu aprendendo com a palavra do Senhor, eu buscando entender e compreender o que essa palavra diz, eu vou não só, irmãos, entender que toda a autoridade, toda a responsabilidade, seja lá no Palácio do Planalto, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja aqui na Câmara de Vereadores ou dentro da Prefeitura, tudo isso é autoridade outorgada. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele disse assim: você não faria nada se do céu não fosse autorizado que você fizesse assim. Era o crente Jesus falando para o incrédulo Pilatos. Irmãos, hoje em dia, a igreja do Senhor tem que ser aquela que proclama em todos os níveis dessa nossa sociedade. E esses que estão no governo, eles não têm autoridade que se finda neles mesmos. Eles estão ali com uma responsabilidade e darão conta dessa responsabilidade que lhe está sendo confiada. Para você, meu irmão, minha irmã, que anda com a palavra do Senhor, lembre-se que você tem a autoridade do voto. E todo cidadão brasileiro deveria ser lembrado disso. O voto é o exercício de autoridade que Deus concedeu ao povo, para que pudesse realmente colocar com justiça pessoas que no futuro vão nos representar com justiça, com identidade, com idoneidade, com gente que se preocupa com o bem público e não com o bem de alguns, com o bem de um povo e não com uma legenda, com o bem de uma nação e não apenas com alguns. Nós às vezes rimos de certas coisas, irmãos. Me lembro de 1 ou 2 décadas atrás, um famoso deputado dizer assim: eu não sou deputado do Brasil, eu sou deputado, e aí ele citou o nome do clube de futebol que ele estava ligado. Aí fui eleito por esse grupo e eu defendo os interesses desse grupo. Aqui na nossa cidade, um vereador disse: eu fui eleito para esse grupo e é esse grupo que eu represento. Isso está errado. Eu fui eleito para uma cidade e eu tenho que lutar pelo bem da minha cidade. E a igreja, irmãos, ela não está aqui para lutar para que sejam feitas marchas para Jesus apenas. A igreja está presente para que essa cidade seja uma cidade justa, para que aquele que é mais pobre possa ter acolhimento, possa ter cuidado, possa ter acesso a um hospital, a uma escola, ao ensino, às autoridades policiais, para que todos sejam bem-aventurados. E quando a igreja se furta a esse entendimento, quando a igreja, irmãos, começa a buscar as suas experiências em cima do que diz a fidelidade da palavra, nós vamos vendo o que tem sido o cristianismo, principalmente dentro do meio evangélico nesses nossos dias. Fiel essa palavra. E aí Paulo começa, irmãos, a mostrar que essa palavra traz um exemplo muito claro para que nós venhamos a entender o que se passa dentro da igreja, que a igreja tem que zelar, que a igreja tem que buscar fazer isso com o melhor da sua excelência para que ela possa ser refletida na sociedade. E a segunda questão que eu quero trazer para você é que a autoridade da igreja é outorgada, vem da palavra, vem do Senhor da palavra, mas essa autoridade tem que desembocar, meu irmão, em reconhecimento e adoração ao Deus vivo, verdadeiro. Aonde está isso, pastor? Meu irmão, olha para a sua Bíblia. Nós lemos o capítulo 3. Mas se você prestar atenção aonde esse capítulo está, ele está dentro de um sanduíche. E a primeira dessas questões, a mais importante, o capítulo 2 vai descrever toda ela: culto, adoração a Deus. Paulo não está falando de eleger oficiais de uma forma isolada, alguma coisa que ele tirou do nada para falar daquele momento para Timóteo. Mas se você está entendendo, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Antes de tudo, de qualquer coisa, exorto que você faça súplicas, se use súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor somente da igreja, meu irmão. O que está escrito na sua Bíblia? Todos os homens. Antes de qualquer coisa, a igreja tem que ser modelo para o mundo naquilo que ora pelo mundo, que ora pelo seu governo, independente de partido A, B, C ou D. A igreja tem que ser exemplo, irmãos, porque segundo o versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus.
E ele deseja que todos os homens, e aqui eu já quero passar mostrando que todos os homens não significa todos os indivíduos, de uma forma que vai ser um a um, mas todas as classes de homens, desde o mais pobre ao mais rico, desde aquele dessa cor e aquele da outra cor, desde aquele desse sexo e aquele do outro sexo, todos os tipos, todas as classes, que haja salvação em todos os níveis da sociedade. Porque há um só Deus e um só mediador, há um só jeito, há um só meio entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Irmãos, quando Paulo está falando de eleição de oficiais, ele está mostrando para nós, irmãos, que isso é muito importante para que o culto seja um culto bem oferecido a Deus. Versículo 8 em diante do capítulo 2 vai mostrar como nós devemos proceder dentro do culto. De novo, ele vai começar a falar de oração. Levantem as mãos santas, ou seja, confessem os pecados. Isso sem ira no seu coração, sem desânimo, sem aquele mormaço que às vezes enche o nosso coração. Sem aquele negócio de olhar assim, quem que vai pregar? Ah, hoje é o pastor Jéssica. Meu irmão, você está cultuando a Deus. E enquanto você está indo, entrando ou saindo de um lugar por causa de quem está ali no púlpito, você vai me desculpar, você está em pecado. Enquanto você escolhe quem está tocando ou cantando no louvor para dizer se você vai louvar ou não, isso é pecado. E enquanto você ora para um governante, se ele é a favor ou não daquilo que você pensa, isso é pecado. Meus irmãos, em nome de Jesus, o culto ao Senhor é aquela intenção no nosso coração de dizer: Deus, somente Deus criou esse mundo que eu estou. E com tudo que eu fizer, eu preciso servir a esse Deus. Você, profissional, se você é alguém que conhece que Deus te formou, você vai ser um profissional de excelência, porque você não está fazendo aquilo para o paciente, para o cliente, para o freguês, para aquele que está do outro lado do balcão ou da outra questão da ponta daquilo que você faz. Mas você está entendendo que Deus te capacitou de um jeito que você faz o melhor para que o nome dele seja exaltado e reconhecido por aquele outro. E você não precisa ser um pregador para dizer: senta aí, antes de eu te atender, eu quero pregar o evangelho. A pessoa vai ver: puxa, esse profissional vale a pena. E talvez, no momento que der uma oportunidade, você vai ter oportunidade para dizer: olha, Deus me deu esse talento. Deus me deu essa aptidão e eu faço isso porque Ele é tão bom para comigo e eu quero ser assim tão bom para contigo, porque você vai ver que Ele pode ser bom para você também. Aleluia. Irmãos, Paulo está falando de culto. Paulo está falando, irmãos, que a igreja, como você viu no final do capítulo 3, ela é coluna e baluarte do que, meu irmão, que está escrito na sua Bíblia, no versículo de número 15? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Citando de novo a nossa mídia, meus irmãos, essa semana você deve ter ficado triste. Porque lá no nordeste do nosso país, um prédio foi ser manutenido. E nessa manutenção, o que foram mexer? Na coluna. Detalhe, a coluna nem sempre é vista. A coluna, ela perde na hora da reforma para aquela janela que você tinha, de repente, uma esquadria ali de metal, você vai pôr de alumínio. Porque o mar, usando o exemplo lá daquele lugar, não vai corroer tão fácil. É mais bonito, é mais leve. Mas a coluna está lá no fundão. Quem liga para isso? Só quem usa garagem. Eu não trago visita para minha garagem. Mas a coluna da sua vida, aquilo que te sustenta quando você está aí fora andando com as pessoas, é exatamente aquilo que sustenta você a cada dia na sua caminhada. E sendo bem direto, meu irmão, como é que anda as colunas da sua vida? Quando mexeram numa coluna
E mexeram de uma forma, aqui eu não sou engenheiro, não vou entrar em detalhe técnico, mas pelo que a gente vai vendo, parece que mexeram de um jeito que não deveria ser mexido. Mas uma coisa eu posso te dizer, mexeram num tempo que já tinha ultrapassado o tempo aceitável. Já passou da hora. E o que acontece ali, irmãos? Num primeiro momento, a gente começa a torcer. Senhor, que esteja todo mundo vivo. Senhor, ajuda que saia a gente ali de baixo. Mas depois a gente começa a estremecer. Senhor, está demorando. No final, a gente tem que se resignar a dizer, Senhor, que essa tormenta passe. E a mídia vai trazendo o compasso. Um corpo, outro corpo, mais um corpo. De novo, essa semana, 8 meses depois, acha-se um corpo embrumadinho. Irmãos, nem sempre nós associamos essas coisas à nossa vida. À nossa igreja. A igreja é chamada por Deus, através de Paulo, daquilo que sustenta a verdade. Coluna, baluarte. E isso não é pouca coisa não, meu irmão. Nós, às vezes, achamos que igreja é o lugar onde você chama o seu vizinho para ele ser curado. Você chama o seu parente para dizer, vamos lá que Jesus vai resolver tudo. Mas você, às vezes, não tem o ânimo e principalmente a paixão de dizer para as pessoas a verdade. A sua vida está passando. O que você está fazendo com essa vida? A sua família está desmoronando aonde você tem apoiado sua vida. O nosso país está vivendo um caos. Será que nós não vamos abrir os nossos olhos? Ou nós vamos ficar igual no Fla-Flu, torcendo para A, torcendo para B. Agora veio o golpe, agora o contragolpe, mas o país não se mexe. Porque a coluna, o baluarte da verdade, irmãos, às vezes está cantando sem perceber. Às vezes está, irmãos, apenas buscando a minha vitória para depois deixar o anjo subir. Às vezes nós estamos vivendo num continente de egoísmo. Buscando só o meu, não me importando com quem está do lado, não olhando que quem vai beber o leite, eu sei lá quem vai tomar, mas talvez essa pessoa possa pensar, alguém foi bom comigo. E por que essa pessoa foi boa? E o Espírito do Senhor, porque esse vai além dos nossos pensamentos, das nossas mãos, alguém pode dizer, Deus, existe bondade nesse mundo ainda. Irmãos, o contexto então está mostrando que se nós prestamos um culto aceitável ao Senhor, se nós entendemos que devemos viver e falar a verdade em todo o tempo, porque essa coluna, esse baluarte sou eu, é você, somos a igreja. De fato, meu irmão, o que está no meio, quando nós temos um culto que seja de fato digno, um culto que seja bem apresentado, nós vamos então buscar a cada dia pessoas que se esmerem, pessoas que desejem, pessoas que se envolvam dizendo, eu quero ser melhor a cada dia, porque o culto ao Senhor tem que ser melhor a cada dia. E aí nós chegamos nesse texto, Paulo vai dizer 2 classes de pessoas, os chamados oficiais da igreja. O primeiro grupo deles está aí do versículo 1 até o versículo de número 7. São chamados para ensinar doutrina à igreja. São chamados para orar pela igreja. São chamados para serem aqueles que intercedem dentro do seu lar, dentro da igreja. São aqueles irmãos que choram pela igreja. E Paulo dá o nome a esses irmãos de bispos, de anciãos, de presbíteros, no seu original, aquele que é mais velho, aquele que já tem mais experiência, aquele que tem caminhado, por isso ele pode dar a questão do ensino, ele pode dar às pessoas o entendimento, olha, a fé é desse jeito, a fé é pela palavra, não se distancie da palavra, voltemos à palavra, estou orando por você para que você se prenda à palavra. Muitas vezes, irmãos, nós nos agarramos à constituição da igreja,
E aí nós buscamos que os presbíteros têm essa qualidade, mas se você quer entender qual a função de um pastor, qual a função do presbítero, meu irmão, minha irmã, ele tem que ser o primeiro que ora por você. Ele tem que ser aquele que pega a palavra do Senhor e é capaz de, junto com você, digerir a palavra e dizer, meu irmão, o caminho é por aqui. E esse, irmãos, é o papel de toda a igreja, de dizer para essa nossa nação, olha, o caminho é aqui, o caminho é nesse sentido, Jesus está nos levando para esse lado, abra os seus olhos. Mas o culto, irmãos, igualmente é valorizado por um outro grupo. E a partir do versículo 8, Paulo vai falar desse grupo, os chamados diáconos. A palavra diácono quer dizer servo. Não aquele que, de um ponto de vista social, nós legamos a questão assim de uma hierarquia, mas não é isso. A questão é aquele que se doa em servir, aquele que é o que sai do seu lugar e tem a iniciativa de dizer, olha, essa questão não está boa, precisamos organizar isso aqui, essa situação precisa ser boa, porque o culto, irmãos, ele é prestado racionalmente, é com entendimento, como Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, o nosso culto é prestado, irmãos, de forma que eu entenda aquilo que eu estou oferecendo a Deus. É lógico, ele não é um culto solto. E os diáconos, eles têm a primazia de caminhar com todas as questões que estão junto ao culto e acessórias ao culto, para que o culto seja agradável a Deus. Um exemplo simples, meu irmão, por que trouxemos leite aqui? Porque queremos cuidar de pessoas. A instituição dos diáconos em Atos capítulo 6 é exatamente porque a igreja estava crescendo demais. Havia toda aquela questão do culto, mas pessoas não estavam tendo acesso à ceia do Senhor. E a ceia nos dias de Atos era uma ceia que o povo sentava para comer junto e comia mesmo. Não é a ceia que você pega hoje, um pedacinho de pão, né, e apenas um cálice, mas a ceia era aquele negócio, eu sento com meu irmão, o que tem hoje? Tem frango, tem arroz e tem feijão, o que é isso aqui? Pudim de leite condensado, ô glória, tem isso aqui e tem esse outro, vamos comer. A ceia era a celebração da bênção. Mas havia gente que não estava comendo. 1 Coríntios 11, um texto que você lê mensalmente aqui na igreja. Leia o capítulo todo. E um grupo de irmãos falou, olha, tem senhoras que não estão comendo. Naquele tempo os velhos já eram desrespeitados. Naquele tempo os jovens já chegavam tomando tudo. E aí, os apóstolos, olha, o culto ao Senhor não convém que a gente deixe da nossa função, que é expor a palavra, que é de orar pelos irmãos. Mas olha, Assembleia, escolha entre vocês 7 homens. Quais as qualidades desses homens? Homens que sejam cheios do Espírito. Homens que amem a Deus. Homens que amem a igreja. Escolham 7. E esses irmãos, então, vão ter acesso à questão de olhar, de ver se o culto está sendo prestado de uma forma que seja aceita pelo nosso Deus, porque a palavra é fiel, tem que estar dentro da palavra. E 7 irmãos são eleitos ali. Inclusive, entre eles, um que não vai cumprir aquele direito e vai desviar uma parte da igreja. Nicolau, que você vai ver citado lá no Apocalipse, quando fala dos nicolaítas. E isso, irmãos, tem que trazer tranquilidade para o nosso coração, que às vezes nós não queremos participar de eleições. E dizemos, será que eu vou conseguir? Meu irmão, Deus sabe. E aí, irmãos, 7 homens são escolhidos. E a igreja, então, agora tem um grupo que se dedica ao ensino, à oração, à fidelidade para com a expressão da palavra, para que ela não seja pregada de qualquer jeito, para que não chegue um aqui e fale, Deus me revelou, então toma, mas de fato a fidelidade está sendo cumprida. Esse exercício vai ser acompanhado por irmãos que vão olhar se tem alguém que está ficando sem comer na hora do sacramento, se está gente que está passando necessidade, nós vamos então levar até essa pessoa, e aí vale mais uma, a questão de você receber uma cesta básica ou levar uma cesta básica também é um ato de culto, também é um ato espiritual. Nós não devemos diminuir a importância dessas coisas. Você não veio aqui e jogou uma caixa, você veio aqui com oração dizendo, Senhor, que seja bênção na vida de alguém. Mais ainda, o culto, ele tem todos os acessórios, irmãos, para que aqui nós tenhamos concentração.
Deus é o único a ser glorificado. Trazendo para os nossos dias, irmãos, e indo para o encerramento dessa nossa palavra, tudo aquilo que você vê compondo a vida da igreja vai se resumir nessas coisas. Quando você entra aqui, alguém quer que você estacione o seu carro de tal forma que, em primeiro lugar, você tenha conforto, para que você, estando aqui dentro, não fique pensando se um menino vai passar um prego na porta do seu carro ali fora. É lógico que isso aqui não acontece aqui, né? Louvado seja Deus. Mas lá fora, se a gente pensasse nesse nível, a gente ia pensar que se a gente tivesse pessoas que olhassem com realmente zelo pela nossa nação, nós não teríamos isso. Nós teríamos pessoas que cuidam do carro, do hospital, do orfanato, da polícia, com zelo. A igreja é padrão para o mundo, não o mundo padrão para a igreja. Então, às vezes você chega e fala assim, aqui eu vou ficar melhor, mas um irmão te orienta, olha, vai ter pessoas que vão chegar depois, dá para você estacionar ali e tal, e você naquela hora fica meio que emburrado, usando uma expressão bem dos nossos filhos, né? Meu filhinho de 7 anos, às vezes ele fica emburrado. Por quê, filho? Tem que pentear o cabelo. Por quê, pai? E eu não vou ficar explicando estética, né, essas coisas. Aí tem hora que a gente fala, porque eu mandei. Vamos embora. Irmãos, a gente deveria olhar para os oficiais da igreja meio que assim. Olha, o irmão falou, ele deve saber o porquê. Então é melhor eu tirar meu carro e colocar onde ele falou. Eu vou ficar aqui pedindo para ele me explicar o porquê? Se o pneu tem que ficar virado para a direita ou para a esquerda, ele é autoridade, toca a vida. Se aqui dentro do templo, irmãos, um diácono nos chega e fala assim, meu irmão, senta para cá, ele deve estar sabendo que tem outros que querem se sentar. Se ele chega para nós ali no horário de escola dominical e fala, meu irmão, não fica batendo papo aqui não. E aí você, exatamente como Davi de 7 anos, você emburra. Só que você não emburra igual ele, que me respeita, nem que seja na marra. Né? Você, na sua cabeça, né, você fala assim, quem que esse cara pensa que ele é? Não, você não fala isso. Vamos apagar o exemplo, né? Jamais. Aqui isso não acontece. Mas lá, em outro lugar, algumas pessoas querem dar essa carteirada. Quem que fulano pensa que é? Irmãos, nós não educamos os nossos jovens a respeitarem os nossos oficiais. Nós não educamos as nossas crianças a olhar e falar assim, olha, aquele irmão, o texto da Bíblia diz que se ele está desempenhando a sua função com fidelidade, com amor, ele alcança a preeminência, ou seja, ele é alguém digno de honra, ele é alguém digno do meu respeito, ele é alguém digno da minha oração e de dar glória a Deus, porque enquanto eu estou aqui cultuando, alguém está cuidando de tudo ao redor para que eu tenha tranquilidade em cultuar o Senhor. E a igreja, irmãos, ela tem que ser exemplo para a sociedade, ela tem que ser padrão para a sociedade, porque se aqui dentro eu honro os oficiais da igreja, se eu respeito o meu irmão diácono, entendendo que ele está fazendo coisas que eu nem estou vendo, ele nem está trazendo para mim tudo o que é feito, mas louvado seja Deus porque as coisas estão sendo cuidadas. Aí, meus irmãos, eu começo a estabelecer esse padrão para fora. Dentro da minha família, a autoridade tem que ser respeitado. Dentro do meu trabalho, se o camarada é meu chefe, ele é meu chefe e está acabado. Se alguém é o político que está sobre o governo, é alguém que Deus instituiu ali, como diz Romanos, como diz o próprio Paulo falando a Timóteo, e tem que ser respeitado. Exemplo de honra, meu irmão, é raro nos nossos dias. Mas isso vem da onde? Da palavra da igreja. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente olha o nosso grupo aqui, pensa esse grupo no meio de Juiz de Fora, o que nós somos? Mas quando nós pensamos esse mesmo grupo, quando ouve uma palavra assim, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido, a gente, ô glória, não é? Pois a verdade vale para os dois. Um grupo pequeno
pelo Espírito Santo, faz reverberar as suas ações. Um grupo pequeno, pelo Espírito Santo, é capaz de ter, irmãos, as suas atitudes, o seu padrão levado para fora. E a palavra igreja é chamados para fora, para fazer diferença onde você está. Eu vou mudar o meu exemplo agora para você entender melhor. Nós temos professores aqui na nave da igreja, amém? Professores que são exemplos de boa didática. Professores que se esmeram no preparo das suas aulas. Professores que aonde abrem sua boca para falar, seja para criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, as pessoas dizem, que pessoa exemplar. Você está reverberando algo. Temos comerciantes aqui no nosso meio, amém? No seu comércio, meu irmão, exemplo de honestidade, de dar o troco com fidedignidade, de emitir nota fiscal quando tem que ser emitido, ainda que haja certos prejuízos para o seu bolso, mas isso reverbera. E isso faz com que 2, 3, 4, 5 vejam em você alguém diferente. Irmãos, temos médicos aqui no nosso meio, amém? Assim também, tratando essas pessoas. Temos advogados, amém? Amém? Dentro da lei. Eu não pego a sua causa porque ela é injusta. Eu pego a sua causa, ainda que você não tenha como me pagar, como eu sei que devo receber. Mas eu sei que é a justiça que vai ser feita. E eu poderia falar aqui, irmãos, de todas as nossas capacitações profissionais. Porque a igreja é padrão. Aí eu quero terminar dizendo o seguinte: nós teremos eleições no próximo domingo. Eu queria louvar a Deus, irmãos, pela junta diaconal que nós temos. Irmãos que têm se doado pela igreja. Ontem à noite nós tivemos um culto belíssimo aqui. Depois teve festa. Festão. Passei raiva. Porque doce eu não podia comer. Né, Betânia? O negócio foi tenso, né? E passa doce, passa bolo, passa aquilo. Leva para sua mulher, leva não sei o quê. E eu nem tinha um, né? Mas o povo estava lá fora celebrando. Aqui dentro havia 3 irmãos tirando a ornamentação que você não está vendo agora. As flores ficaram. Obrigado, viu, Sonilson? Mas eles desmontaram tudo. O povo estava lá fora mandando ver no bolo, na coca, né? Esses irmãos fazem com que você chegue aqui na igreja e fale assim: louvado seja Deus, o templo está legal. E eu quero louvar a Deus que não é só isso, irmãos. Esses irmãos zelam pela igreja. Observam, ouvem irmãos que têm passado por lutas financeiras. Trazem testemunho. Eles vão visitar pessoas, veem como é que a igreja está sendo ajudada. E isso não vem aqui para fazer panfletagem todo domingo. Ó, ajudamos o irmão fulano de tal e tal, tal, tal. Ó, boca de siri. Louvado seja Deus pela nossa junta diaconal. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos presbíteros. Porque toda segunda, irmãos, esses irmãos estão aqui à noite, zelando pela igreja, se reunindo, se questionando, procurando melhorar. E eu queria dizer para os homens da igreja, em nome de Jesus, a sua vida na igreja tem sentido de 2 formas. Quando você ajuda a edificar a outros irmãos, ensinando, dando o seu melhor com seu dom e talento e edificando no sentido de fazer com que isso seja proclamado, isso avance. Mas pastor, tem que ser professor de escola dominical? Não, meu irmão, você tem que ser exemplo de caráter, de conduta, de fidelidade, ser dizimista, ser ofertante, generoso, reverberar aquilo que você é diante do Senhor, dentro da igreja e lá fora. A segunda forma, servindo, sendo disposto
Se um jovem, de repente, deixou um copo d'água largado em outro lugar, aí qualquer, às vezes você vai chamar um diácono. Não, pegue você, leva até o lixo. E se você vira o jovem deixando, fala assim, meu irmão, você esqueceu isso aqui. Vai beber agora? Não vai não? Então leva lá, joga no lixo. Vamos parar de mimimi. Quem é você para falar comigo? Vamos em frente, poxa. Homens da igreja, sejam disponíveis para o Senhor. Porque isso reverbera na tua casa, no teu trabalho, na nossa nação. Vamos orar?